Olá, amigos. Estamos aqui de volta para o estudo de alguma das páginas desse livro tão querido que tem como título Calma, de Chico Xavier, autoria de Emmanuel, que possamos, no dia de hoje, refletirmos e nos sustentarmos dentro desse espírito de entendimento e de consolo que esse amigo nos traz. O título é Nos Encargos da Vida. Nos diz assim: recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes. Encargos são tarefas, né? Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, pode instalar-te no lugar próprio à criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria, como que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptarmos-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder altura no ideal superior que abraçamos, é a norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremos de todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias. Estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Lindíssima página de reflexão que nos faz, lembrar quando a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Mas não só de provações no sentido de sofrimento, mas aqui também viemos com algumas missões. Não podemos esquecer de missões do dia a dia, que muitas pessoas não reparam que estão vivendo determinadas missões quando sabem ser mãe, quando sabem ser pai, o médico, todos os profissionais, um professor, cada um se encontra também na sua missão e que devemos honrá-la. Quando ele nos diz, que é necessário reconhecer que nos encontramos na condição certa com as criaturas mais adequadas, é para nos lembrarmos que nós estamos no melhor lugar do mundo, não é assim? Aqui e agora. Então, o lugar que nos encontramos, as situações que nos defrontamos e as pessoas com que temos que conviver, é necessário reconhecermos que está correto dentro das nossas necessidades de evolução, de progresso. Porque só Deus conhece as nossas reais necessidades. Não aquelas necessidades que inventamos, os nossos desejos ainda caprichosos, mas é o momento certo que nos encontramos nessa encarnação. Quando ele diz aqui, aprendamos a viver sem reclamações e sem queixa. Nossa, como reclamamos de tudo e de todos, não é mesmo? Isso é um vício de comportamento, a reclamação continuada. É lógico que existem momentos que são mais difíceis do que outros, sabemos bem disso. Aqui não existem ainda santos nem anjos, mas nós temos que observar se não entramos num vício de comportamento, de que tudo que olhamos, de tudo que acontece, saímos reclamando. Reclamamos daquela pessoa, do vizinho, dos filhos, dos parentes, da moça da loja, reclamamos do calor, reclamamos do frio, da chuva.
do vento, reclamamos, né, de ter, reclamamos de não ter alguma coisa. E isso é um vício que precisamos extirpar dentro de nós. Precisamos nos observar. Por isso que Jesus nos diz, vigiar e orar. É quando a gente começa a vigiar esse tipo de comportamento para nós pensarmos assim, não. Não, Senhor, eu tenho muito mais a agradecer do que a reclamar. Vou aquietar primeiramente a boca. Primeiramente a gente se cala. Deixa de comentar o mal e o que é ruim. Porque o mal não merece propagação. Então o primeiro movimento é nos calarmos. Oralmente. Mesmo que ainda venha na mente. E na mente, aos poucos, a gente vai falando com a gente mesmo. Não há motivo para reclamar. Se isso está na minha vida, é para que eu aprenda e encontre uma solução adequada. Né? E assim nós vamos, dia a dia, vencendo mais um problema. Aqui ele nos fala que os obstáculos e problemas em que somos defrontados, em sua maioria, partem de nós mesmos, a desincumbência dele e não dos outros. Ou seja, a causa de todas essas situações existem dentro de nós. Por isso que elas acontecem com a gente. Porque a matriz se encontra com a gente. A necessidade daquela prova é porque aquela sombra ainda persiste em nosso espírito, né? Em nossa alma. Ele nos diz mais para nos adaptarmos às exigências do trabalho que temos que realizar sem perder a altura no ideal superior. Quando a gente fala adaptar, interessante adaptarmos, nós precisamos aprender a nos adaptar. É quando a gente utiliza a palavra, precisa aprender a se conformar. Não adianta nós vivermos como crianças birrentas, socando coisas, batendo a mãozinha, fazendo cara feia, porque isso não leva absolutamente a nada. E alguns choros que a gente chama lágrimas estéreis também não plantam nada nisso aí. Somente o suor. O suor no sentido do esforço, do sacrifício de nos adaptarmos. A situação muitas vezes difícil, nós nos asserenarmos, aprendermos a administrar essas emoções. Falar assim, Senhor, eu tenho a força para me adaptar a mais essa situação em silêncio, em oração, recebendo isso no clima da oração e não do desequilíbrio. Ele nos fala, né, para que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Claro que sim, porque isso é indulgência. Quando aprendemos a desculpar as faltas daqueles que não gostam da gente e dos amigos que gostam, que naquele momento tiveram uma atitude que nós não concordamos. E assim, quando nós temos um pensamento de nos acalmarmos e pensarmos assim, eu também erro, eu também me equivoco, eu também falo coisas tão inconvenientes, eu às vezes tenho atitudes ainda tão desagradáveis. Se eu não conseguir compreender o outro, como eu vou pedir a Deus que me perdoe? Eu preciso muito do perdão de Deus e de tantas pessoas que certamente eu já magoei e ainda magoo. Não podemos saber a reação no coração do outro para os nossos atos, muitas vezes de forma inconsciente, mas magoamos, porque ainda não temos o amor pleno no nosso falar, no nosso olhar, no nosso vibrar. Um dia teremos, porque justamente quando agimos com o outro, a vida age conosco. E aí criamos possibilidade de êxito nas conquistas que desejamos obter. E no final ele diz que quem se consagra a servir sempre para viver honrando a vida em qualquer posição serve, né, para viver.
em qualquer posição, podemos ser úteis. Todos nós, quando desenvolvemos a boa vontade dentro dos nossos corações, passamos a observar as situações da vida, seja na rua, no local de trabalho, dentro da casa espírita ou de qualquer templo religioso, dentro da nossa família, como uma oportunidade que nos convida a servir em nome de Jesus. Que possamos dessa maneira dizer sempre: meu Deus, no dia de hoje eu possa dizer presente. Aqui estou, Senhor. Que eu possa ser útil, que eu possa revelar o teu amor através dos gestos e das palavras. Que eu possa estar em vigilância para entender que viver é servir. E que nessa encarnação retornamos, Senhor, para aprendermos a servir como tu serviu. Serviu com amor e desprendimento. Muita paz, que Deus ampare a todos nessas vibrações de serviço e de atendimento ao próximo, com a certeza que somos muito mais abençoados e amparados, sem que possamos imaginar a cada dia. Muita paz. Graças a Deus.